bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje, dia 27 de julho, e a gente já terminou o nosso livro, já não terminou? Então a gente vai vir aí trabalhando lá os outros conteúdos que a gente já trabalhou, mas a gente vem com uma forma aí pra gente se divertir aprendendo, tá bom? O nome desse jogo que nós iremos realizar é Quem Eu Sou, trabalhando aí o conteúdo de figuras geométricas, tá? Então é uma atividade prática. Bora lá começar a nossa aula. A gente vai relembrar um pouquinho aí das figuras geométricas espaciais. São aquelas que ocupam aí um espaço. Nós temos aí que os poliedros, né, apresentam os seguintes elementos. Nós estudamos aí sobre as vértices, que os vértices, na verdade, eles são os pontinhos, são as esquinas. As faces são as paredes ou até mesmo o telhado e o chão, e a aresta são as linhas. Todas essas linhas, até as lá de trás, que estão aí representadas através do pontilhado. A gente tem aqui que na nossa pirâmide também tem os vértices, que são os pontinhos, as faces, que são aí, no caso da pirâmide, tem as paredes e o chão, e as arestas são as linhas, tá bom? A gente tem aí os corpos redondos, vimos aí anteriormente os poliedros. E agora a gente vem com os corpos redondos, que são aqueles aí que apresentam pelo menos uma forma arredondada, né? Nós temos aí que o cilindro tem faces planas, tá bom? Que são aí formatos de círculos e possui uma face arredondada. A gente tem aqui o nosso cone, ele é o único que tem vértice, tá bom? Ele tem um vértice dos corpos redondos, é o único que tem um vértice. E aí a gente tem a face arredondada do nosso cone e tem a face plana aí, que é o círculo. E a gente tem aí a nossa esfera, que possui apenas uma face arredondada. A esfera não tem vértice, não tem aresta, tem apenas a face arredondada, tá bom? Depois que a gente conversou um pouquinho aí sobre os poliedros, né, que são aqueles que têm apenas superfícies planas, e conversamos aí sobre os corpos redondos, que são aqueles que têm pelo menos uma forma arredondada. A gente vem aí observando as figuras geométricas planas, tá bom? As figuras geométricas planas podem ser aí divididas em quadriláteros e triângulos, tá bom? Então aí a gente vai observar que quadriláteros vai lembrar aí de 4. Então aí são 4 lados e 4 vértices. As figuras planas, elas têm apenas lados e vértices, tá bom? Então a gente tem aí que os quadriláteros têm 4 lados e 4 vértices. Agora, os triângulos têm 3 lados. Triângulos, lembra de 3. Então tem 3 lados e 3 vértices. Terminamos aí. A gente vem aí com o nosso jogo, a nossa brincadeira. O que é? Nós vamos utilizar aí alguns materiais. Vamos ver quais são esses materiais? Papel, tesoura e canetinha, tá bom? A gente vai confeccionar essas cartas e vamos trabalhar aí os conteúdos que foram falados hoje, né? Figuras geométricas espaciais, envolvendo aí os poliedros e corpos redondos, e aí as figuras geométricas planas. Vamos observar como que serão as nossas cartinhas? Nós precisamos aí cortar, aí vamos observar que são 8 retângulos. Nós precisamos cortar aí em partes iguais e escrever tudo isso aqui. Tudo isso, cada um em uma carta. Vamos observar que esse primeiro diz o seguinte, ó, eu fiz o meu aqui,
tá bom? Uma representação para vocês. Eu fiz todas as minhas cartas. Utilizei aí um papel verde, mas vocês podem estar utilizando papel sulfite, papel de caderno, tá bom? Pintando, colorindo, fazendo bem bonito. Esse primeiro eu peguei exatamente o primeiro que tá escrito assim, ó. Figura espacial. Sou um poliedro. Aí a gente vai lembrar quais são os que são poliedros, hein? Aí, minhas faces são formadas, né? São quadrados. Qual é o poliedro que tem aí as faces quadradas, hein? Aí a gente já vai lembrar que é o cubo. E isso a gente tem que fazer para todos eles. Chama o pai, chama a mãe, chama o irmão, explica como é que é. E aí vocês têm que adivinhar qual é a figura. Agora nesse aqui, ó, fala sobre figura plana, né? E aí aqui ele não tá pedindo qual é a figura, mas sim qual é o grupo, tá bom? Aqui no caso, o grupo de 4 lados e 4 vértices, e aqui o grupo de 3 lados e 3 vértices. Isso já foi falado na aula de hoje, mas nas outras sim vai ser figuras espacial, tá bom? Só esses dois que vão ser grupos. Então façam aí, se divirtam e aprendam, tá bom? Agora estamos concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente falou, relembrou aí os poliedros, os corpos redondos e também trabalhamos aí os quadriláteros, tem 4 lados e 4 vértices, e os triângulos, 3 lados e 3 vértices. E na próxima aula a gente vai vir aí com continha de adição, que é continha de mais. Apenas revisando, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. E aí, galerinha, beleza? A aula hoje é teórica, tá? Eu vou falar aqui para vocês sobre o basquete e seus fundamentos básicos para vocês terem uma ideia, o que eu vou passar na plataforma, tá? O que eu vou cobrar lá. Basquetebol, tá? Seu básico do que? Fundamento, arremesso de 2 pontos. Coloquei aqui, ó. O que é o arremesso de 2 pontos? Você está próximo da cesta, no garrafão. Assunto que eu já passei na prática, que vocês já conheceram aqui na escola, a quadra, sabe onde é a linha do basquete. Tanto de 2 como de 3 pontos. Então, vou falar só de 2 pontos, certo? O garrafão está aqui. Estou na área do basquete e vou arremessar próximo ao garrafão. Vou fazer quantos pontos? 2 pontos. É arremesso de 2 pontos. Esse é um dos fundamentos do basquete, que eu já passei para vocês. Na prática, estou aqui na teoria para dar outra revisada. Passe. Tem vários passes no basquete, mas o que eu vou passar para vocês é o que? É o passe picado, que eu também já passei na aula prática. Passe picado. Você joga a bola no chão e passa para o amigo, para o atleta, tá entendendo? Você está no jogo, movimento, pega a bola e passa. Passe picado. Ela pega no chão e já vai na mão do companheiro. Tá? São os 2 fundamentos que eu estou passando hoje aqui do basquetebol: arremesso de 2 pontos e passe picado, tá? Terceiro ano, gravem aí e anotem aí. Terceiro ano, arremesso de 2 pontos e passe picado são os fundamentos que eu estou passando e vou cobrar na plataforma. O que mais que eu posso cobrar na plataforma? Alguma coisa que tenha a ver com o basquetebol, certo? Vocês têm alguma coisa do basquetebol? Alguma noção? Tem, né? Se vocês assistiram a aula, tem. E também eu estou passando alguma coisa aqui na teoria para vocês entenderem. Mas se tiver dúvida, estudem, pesquisem, para poder estar respondendo as questões que eu vou pedir. Porque, fora os fundamentos do basquetebol, eu posso colocar alguma atividade mundial, nacional, para vocês pesquisar lá e tá aprofundando, para estar somando com esses fundamentos aqui da aula que eu estou passando para vocês. Beleza? Espero que tenha tirado a dúvida. Qualquer dúvida, entra na plataforma terça-feira,
tira dúvida comigo, pode falar. Estou lá para tirar dúvida na terça-feira e finalizo com a aula de hoje dessa maneira, tirando a dúvida de vocês aqui, passando já o conteúdo que eu vou passar na próxima semana aí na plataforma, aí na atividade valendo nota para vocês, tá bom? Valeu! Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Como é que foi a semana de aula? Espero que tenha sido proveitosa. Hoje, na nossa aula de História, a gente vai fazer a correção da página 29 e 30 da nossa atividade anterior. Na nossa atividade, ele vai caracterizar a vida de duas pessoas. Uma que mora no campo e a outra que mora na cidade. Então, viver na cidade e no campo. Nós sabemos que existem muitas diferenças e muitas semelhanças também entre o campo e a cidade. Na nossa atividade, ele vai colocar a pessoa que vive no campo, quais as características dessa pessoa que vive no campo e quais as características dessas pessoas que vivem na cidade. Vamos lá. Nós temos aí a rotina de Fábio e a rotina de Rosa. Nós percebemos só pela imagem que Fábio, ele mora onde? Mora na cidade e Rosa mora no campo. Então vamos conhecer um pouquinho da rotina desses dois personagens. Nós temos aí, na rotina de Fábio, pela manhã, o que ele faz? Ele acorda às 9 da manhã, toma café entre as 10 e 11 horas, ele frequenta a aula de inglês. Das 11 às 12, anda de bicicleta com os vizinhos no pátio do prédio onde mora. Às 12 horas e 30 minutos, almoça e se prepara para ir à escola. E isso pela manhã. E como é que é a rotina de Rosa pela manhã? Rosa acorda às 5 horas com o cantar do galo e ajuda o pai a tirar o leite da vaca. Às 6 horas toma café da manhã e 1 hora depois dá comida aos animais, ajudando a mãe no cultivo da horta. Às 9 horas faz a lição de casa. Entre as 10 e 11 horas vai até a casa da amiga brincar. Almoça às 11 horas e 30 minutos. E à tarde, o que Fábio faz à tarde? Após o almoço, o pai de Fábio leva o menino à escola. Ele estuda das 13 até às 17 horas, ou seja, das 1 às 5 horas. E qual a rotina de Rosa? Rosa, às 12 horas, prepara-se para ir à escola, a pé para a escola. Estuda entre as 13 às 17 horas, ou seja, de 1 às 5 horas, né? Aí, à noite, o que Fábio faz à noite na cidade? Entre as 18 e 19 horas, Fábio brinca com o irmão mais novo. Em seguida, janta e então começa a fazer a lição de casa por volta das 7 horas e 30 minutos, 19 horas e 30 minutos. Às 21 horas, toma banho e vai para a cama dormir, aproximadamente 30 minutos depois. E Rosa, o que Rosa faz à noite no campo? Após voltar da aula, brinca com os amigos até às 6 horas, 18 horas. 30 minutos depois, toma banho e janta. Por volta das 20 horas, 8 horas, fica conversando com os familiares até a hora de dormir. Então, observa só a diferença da rotina do campo para a cidade, né? Entre Fábio e Rosa. Agora a gente vai na atividade lá. Na primeira questão, quais são as diferenças entre as duas rotinas? A criança que mora no campo, Rosa, realiza diferentes atividades em relação ao que faz a criança que vive na cidade, ou seja, o Fábio. Rosa auxilia os pais no trabalho da roça. As atividades em comum ocorrem em horários mais cedo no campo. E na questão B,
quais são as semelhanças? Ambas as crianças vão à escola, fazem a lição de casa, brincam e alimentam-se. E na C, quais as duas rotinas é mais parecida com a sua? Então, é pessoal. Se você quiser, pode reler de novo a rotina de Rosa e de Fábio, e aí você vai marcar um xizinho lá no quadrinho, qual é mais parecida com a sua. Aí você vai marcar e você pode até desenhar também a sua rotina, ok? Então essa daí é a nossa correção e a nossa revisão de tudo que vimos até o momento na nossa aula de história sobre as áreas urbanas e áreas rurais também. Nas áreas urbanas, as pessoas trabalham no comércio, na indústria, prestam serviços, entre outras atividades. Algumas formas de trabalhar e de se divertir na cidade e no campo passaram por várias transformações. No campo são praticadas diversas atividades rurais, como a agricultura, a pecuária, a extração de minérios e a piscicultura também, criação de peixes. E aí, nas horas de folga, os moradores do campo, eles podem tomar banho de cachoeira ou de rio, cavalgar, fazer trilhas ou caminhadas, jogar futebol, entre outras atividades de lazer. Então, essa daí é algumas características do campo e da cidade também, certinho? Então, essa é a nossa revisão. Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula.